Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô de volta no canal para fazer mais um vídeo para vocês. E agora eu vou fazer um vídeo referente a um livro que eu terminei recentemente, que é o que eu tinha comentado já anteriormente. Eu até gravei um pouco dele no mini vlog que eu fiz no último vídeo, que é Edgar Allan Poe, O Corvo e Outros Contos Extraordinários. Esse livro foi o primeiro livro que eu li do autor. Na realidade, o que eu estava pesquisando é que aqui são contos que ele escreveu, mas que esses contos têm livros que são mais completos. Eu não pesquisei tudo porque eu acho que se eu quisesse pesquisar, eu ia acabar querendo ler os livros e meio que agora não tá cabendo na minha lista de leitura. Então, ia ficar difícil de eu querer caçar todos os livros para eu ler. Mas o que eu sei é que alguns dos contos que estão aqui tem livro, tem filme e tem mais coisas referente aos que estão aqui, né? O que eu pesquisei, na realidade, foi muito raso. Eu pesquisei mais referente aos contos que eu não entendi muito bem. Porque a escrita dele é uma escrita que não tô acostumada. Então, eu acho que eu fiquei um pouco perdida em relação a algumas coisas que ele foi descrevendo ao longo do tempo. Tipo, detalhes, muitos detalhes que eu não tava entendendo. Sabe quando você tá lendo uma página e você percebe que você não tava lendo? Tava no automático, foi passando e acabou a página e você tem que voltar porque você não conseguiu entender nada, você nem leu de fato. O que acontece é que toda vez que você vai ler, no caso, no meu caso, que eu vou ler algum livro que é novo, que eu não tô acostumada com ele, que tem uma escrita diferente, eu sempre me preocupo bastante, porque vai que eu não tô muito... não tô acostumada, e vai que eu não fico confortável com essa história. Eu fiquei preocupada porque, o que acontece? Edgar Allan Poe é um autor que eu já ouvi muito falar. Eu tinha um amigo no ensino médio que era o autor favorito dele, que ele só conseguia ler livros dele. Tanto que uma vez ele me recomendou um livro, eu até peguei na biblioteca, eu comecei a ler uma parte, só que eu não dei seguimento porque a história não me prendeu logo no começo. Então, se não tinha me prendido logo no começo, eu acreditava que talvez ia demorar muito pra eu conseguir pegar o restante da história. E tem um mosquito voando aqui, tá me infernizando. Aqui, como eu falei, é o Corvo e outros contos extraordinários. O Corvo é muito conhecido, até onde eu sei. Eu já ouvi muito falar, só que eu achava que esse corvo aqui era o mesmo daquele filme, que é um cara que morre e daí ele volta como corvo, não sei, é, humano mesmo, mas ele volta pra tentar vingar, ajudar o irmão. Eu não sei, eu lembro que eu tinha visto algo referente a esse filme, só que eu achava que era o mesmo corvo, mas não é. Aqui, nesse livro, tem dois contos do Corvo, porque as traduções são diferentes. A primeira tradução é do Machado de Assis. Ele traduziu em 1883 e a história, o conto original, é de 1845. E, cara, eu não tenho costume de ler Machado de Assis. Fernando Pessoa, acho que eu não tenho costume de ler poesia, crônicas. Então, quando eu fui ler, eu não entendi nada. Eu tenho que confessar, eu não entendi nada mesmo. Por quê? A escrita, além de ser antiga, a gente não tá acostumada. Pelo menos eu não tô acostumada a ler. Como é que eu posso explicar? Os versos, sabe? O do Machado de Assis eu achei mais difícil ainda, porque eu não sei. Acho que as palavras que ele usou. Eu não sei explicar, que senão eu vou parecer muito leiga em relação a isso. Então eu fiquei me sentindo um pouco mal por não ter entendido, entendeu? E daí, ó, vou até mostrar aqui. Daí tem a outra tradução, que é a do Fernando Pessoa, que é de 1924. Essa eu já consegui ler mais tranquilamente. Por mais que tenha sido difícil também, eu já consegui pegar melhor. Ou seja, é um sinal que eu tenho que ler mais coisas de Machado de Assis e Fernando Pessoa pra estar por dentro.
mas eu consegui entender mais o que ele estava querendo dizer. Sabe aquele áudio que tem da Tata Werneck, que ela tá falando onde vais tu, que não sei o que, que não sei o que? Eu me senti mais ou menos assim. Falei, cara, eu acho que eu tô bem por fora, né, disso. Mas, no sentido geral, a história do corvo, eu não entendi. Eu precisei buscar ajuda para poder entender o que significava. Porque eu acho que, como foi logo de cara um conto, logo de cara uma tradução difícil de entender, quando eu tava lendo, eu tava assim, tá, mas o que ele tá querendo dizer? Eu não senti o que na hora o autor estava sentindo, entendeu? Daí eu fui pesquisar e eu descobri que era uma questão de luto, era uma questão de sofrimento, uma questão de dor, e eu descobri uma coisa muito interessante. Como eu falei, esse conto ele foi escrito em 1845. E a história desse conto é basicamente uma pessoa, um homem, que sofre de um luto de uma mulher que faleceu. No caso, a sua mulher. Que talvez tenha o nome de Lenora, se eu não me engano. E daí, ela morre e tá tentando superar isso e tá passando pelo processo de luto. E, coincidentemente, eu não sei em que ano, mas anos depois, tempos depois, a mulher do Edgar Allan Poe morreu também. E foi meio que, tipo assim, uma coligação, talvez. Ficou meio que um suspense, um mistério. Eu sei que tem... Eu não pesquisei muito a história do Edgar Allan Poe. Eu sei que eu vi um pouco da biografia dele. Que a vida dele não foi fácil. Ele sofreu muito. Ele passou por muitas coisas ruins. A morte dele também foi bem suspeita. E as pessoas começaram a tentar investigar coisas nas histórias dele para ver se encontravam alguma coisa. E daí eles acharam essa coincidência referente ao conto do corvo, mais o falecimento da mulher dele. É interessante, né? Enfim, aqui nesse livro eu separei alguns que eu consigo lembrar um pouco da história e alguns que eu não entendi nada. Depois do corvo, a gente tem o retrato oval. Que, cara, eu li de noite esse conto e eu sabia que tinha coisa de horror, eu sabia que tinha coisa de terror. Eu tinha noção disso e mesmo assim eu li à noite. E conforme eu tava lendo, a imagem tava passando na minha cabeça. Então, pra eu me conectar depois pra dormir, pra eu conseguir dormir depois foi um pouco difícil, porque eu fiquei com a questão do retrato oval na minha cabeça, né? Que é uma história meio macabra. Não sei. Não é uma história macabra, é uma história de terror, na realidade, né? Horror, não sei. Que fica na tua cabeça, pendurada, assim, e daí... E como eu sou meio medrosa pra tudo, de noite, então, quando eu tô muito cansada, eu começo a delirar. Então, tem aquela questão de que você tá tão cansado que os seus olhos começam a mentir pra você, né? Você parece que tá vendo alguma coisa e na realidade não é aquilo, né? É só uma coisa da sua cabeça. E eu tenho muito disso, de começar a delirar em relação, sabe, as coisas começarem a tomar forma, assim. Mas é porque às vezes eu tô muito cansada. Dá 11 horas da noite, eu tô muito cansada, realmente. E meio que eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro de uma vez que eu li a história do Hamlet, só que eu li o texto. E você lê o Hamlet, às vezes no texto original, fica um pouco difícil de entender. E eu realmente tenho dificuldades. Eu tinha Romeu e Julieta e eu não conseguia ler porque eu tinha dificuldade de entender mesmo. Então, às vezes, é necessário ler um texto adaptado, uma tradução mais atual, ou uma coisa que você possa compreender, para você também participar da história, ler a história e não ficar por fora. Eu decidi ler o Hamlet pelo texto, a tradução adaptada, para eu conseguir entender. E é muito boa a história, realmente. Tanto que eu tentei assistir o filme, mas eu não consegui porque não dava tempo e eu acabei desistindo de assistir o filme. Mas o Hamlet começa com os caras no porto, né, sentados durante a noite, e eles veem um fantasma se aproximando, que tava com um manto, né, coberto, eu acho, se eu não me engano, ou uma roupa de cavaleiro e tal. E eu lembro que era de noite também, quando eu comecei a ler essa história. E eu lembro que eu ficava... A porta do meu guarda-roupa tava aberta e eu ficava vendo, sabe, o negócio assim. É claro que era tudo ilusão, não é verdade, mas é uma coisa da minha cabeça, né? Acho que todo mundo meio que tem isso. E daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou parar de ler agora, eu vou ler uma coisa mais soft pra eu poder ficar sossegada e conseguir dormir em paz. Porque eu sou muito medrosa. Por mais que seja uma coisa boba, eu vou ter medo.
E sim, eu tive muito medo das histórias aqui. Eu fui pesquisar trailer de filme e é horror mesmo. Então você fica, caraca, é muito aberto, muito mostrado, né? Enfim. Então o Retrato Oval foi mais ou menos essa experiência que eu fiquei com ele na minha cabeça e ainda bem que eu não pesquisei pra ver ou se tinha alguma cena referente a essa história. Depois do Retrato Oval, eu vou seguir com um livro aqui que eu vou aproveitar que eu tô com ele nas minhas mãos, né? Em minhas mãos. Depois a gente tem A Máscara da Morte Vermelha. Gente, eu tentei entender e eu acho que eu não pesquisei porque eu gostei do significado que ficou na minha cabeça referente a esse conto. Porque é basicamente. Não é uma ironia ou uma sátira, eu não sei explicar qual seria de fato o que eles queriam passar, mas há uma desigualdade muito grande referente a essa história, pelo que eu entendi dentro da história, né? Um tipo de peste, uma doença que está se espalhando pela cidade, lá pelo lugar da história, e muitas pessoas estão morrendo por causa disso. Enquanto isso, lá, os grandes, os nobres, os poderosos estão fazendo festas, estão curtindo a vida. E então aparece um ser iluminado. Parece um ser mascarado, coberto. E, enfim, acontecem algumas coisas lá. E eu fiquei bem chocada com essa história. E eu gostei bastante dessa daqui. Essa eu posso dizer que é uma das minhas top 3, top 4, não sei. Aí nós temos um manuscrito encontrado numa garrafa. Esse, eu fiquei muito em dúvida, porque eu comecei lendo, só que eu não tinha lido o título da história. Sabe quando você só passa o olho rapidão, assim, tipo, só li rapidão? Foi isso. Eu não entendi que era, de fato, um manuscrito encontrado numa garrafa. Eu jurava que ia ter um plot twist, eu jurava que ia acontecer alguma coisa muito séria, eu jurava que ia ter um negócio avassalador, mas não, é literalmente alguém encontrou uma carta na garrafa, aquelas garrafas de histórias de mar, né, que põe uma carta na garrafa, coloca no mar e o mar que leve pra onde Deus mandar. E é basicamente isso. Eu não pesquisei sobre essa história também, porque eu não sei porque eu não pesquisei. Eu devia ter pesquisado sobre ela. Deveria, mas eu não pesquisei. Vou pesquisar, quem sabe depois eu lembro de falar sobre isso daqui. Mas foi isso, é basicamente isso. É um cara contando como foi a experiência dele enquanto ele estava no navio, que eles tiveram que ingressar no navio para poder viajar para outro lugar, que tinha alguma coisa para fazer. E daí acontece uma tempestade, os caras morrem, o outro companheiro dele também morre, ele é resgatado, ele vai pro outro navio que aparece lá, e ele vai contando que as pessoas não estão nem aí pra ele. É basicamente isso, não acontece nada demais. Não acontece nada demais. Em seguida, nós temos um dos meus favoritos, que esse realmente ficou como meu favorito. Os Crimes da Rua Morgue, que eu sei que tem um livro referente a essas histórias, que é basicamente um Sherlock Holmes, eu acho, que é um cara que vai investigando tudo que aconteceu. Só que eu fiquei na dúvida e eu não pesquisei, porque eu esqueci de pesquisar sobre o tal do Dupin, que eu achei que tinha relação com Lupin, tanto faz em relação aos dois. São duas pessoas, são dois homens, eles são amigos e daí tem o narrador, é um amigo que conta sobre o Dupin. E esse Dupin é um analista que consegue analisar de fato as pessoas, quase que ler mente das pessoas. E daí acontece um crime que é referente... agora eu não vou lembrar o nome da senhora porque é um nome difícil, mas são mãe e filha, Madame L'Espanaye, L'Espanha alguma coisa, que eu não consegui nem falar na hora que eu tava lendo. É esse nome, e daí as duas morrem e eles tentam investigar o que aconteceu. E, mais uma vez, eu não prestei atenção no que estava na frente. O que estava na frente. Que todas as histórias, elas têm uma capa. E eu não vi a capa do livro. Ó, por exemplo, esse daqui. Esse daqui é da Máscara Vermelha. A Morte da Máscara Vermelha. Um manuscrito na garrafa, vou achar a página aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Os Crimes da Rua Morgue. E olha o desenho. Eu não prestei atenção nesse desenho.
E eu simplesmente ignorei o que tava aqui. Aí quando eu cheguei no final da história, o meu coração despencou, porque eu falei, cara, não. E daí, cheguei à conclusão do que era de fato. Em seguida, nós temos A Carta Roubada, que é outra história referente ao Dupin, né, que é o cara que tá investigando os crimes da Rua Morgue, e também ele começa a investigar a questão da carta roubada. Essa história eu não me apeguei muito, porque eu tava lendo ela, mas, sabe, eu não tava me apegando tanto à história, porque eu acho que por ter lido a história de detetive do Arsène Lupin, eu fiquei um pouco desgastada já. Aí quando eu tava lendo, eu não tava tão contente assim, e é muito detalhe. O narrador, narrador não, o cara que escreveu, é o narrador, que escreveu a história, ele conta muito detalhe, muito detalhe. E daí tem hora que eu tava, tipo assim, já tava em Nárnia, porque eu não tava conseguindo entender mais. Falei, ai, ok. Mas é basicamente isso, é uma história de uma carta que foi roubada de uma pessoa importante, e daí o Dupin vai lá, investiga, e daí tem um pequeno plot twist, assim, bem de leve mesmo, sabe? Só pra dar um sustinho e um gás em todo mundo. Depois, a gente tem O Poço e O Pêndulo, que é mais uma vez uma história parecida com a do Corvo, que eu achei, que é uma questão mais simbólica, mais psicológica também. Sabe, essas histórias que fazem você refletir, no caso. Ele é uma metáfora, eu acho, que representa, o poço representa, acho que solidão, escuridão, medo, e o pêndulo, o tempo passando e a morte vindo. E daí eu sei que tem o filme, tem o livro do Poço e o Pêndulo, e tem o livro também, que acho que daí a história é um pouco mais completa, só que eu vi o Poço e o Pêndulo do filme, né? Que é a Inquisição Espanhola, daí um homem é preso por heresia, e daí ele começa a contar as experiências dele dentro da prisão, enfim, é basicamente isso. Só que esse aqui ele ficou meio, tipo, meio vago, sabe? Ele conta uma parte dessa reflexão que o autor tem e depois fica por isso mesmo. Eu acho, quer dizer, eu acho que ficou mais assim, meio vago mesmo. Aí tem Berenice, que essa daqui eu tive que pesquisar o que significava. Porque Berenice é uma história que, pelo que eu entendi, era uma história macabra e psicológica também. Porque o personagem principal da história é o primo da Berenice e ele tem um negócio chamado monomania, se eu não me engano, que é um apego muito forte, uma obsessão por objetos. E ele estava obcecado pelos dentes da Berenice, que é a prima dele. Então, assim, os detalhes que eles vão dando referente ao a morta-viva, porque ela é uma pessoa que ela tinha uma doença que ela ficava em estilo que ela tava morta, mas ela tava viva. O corpo dela parecia que tava morto, mas ela tava viva. Então, era meio estranho, assim, ficava uma história meio difícil de você imaginar até pra entender, né? Então, é isso. O cara era primo da Berenice e ele tem uma obsessão louca pelos dentes dela. E quando ele conta que ela tava deitada lá, morta, e daí ele via os dentes dela como se eles estivessem se mexendo pra ele. É bem absurdo. E tratou também uma outra situação, que agora eu não vou lembrar o nome, mas acho que é tafofobia, alguma coisa assim, que é o medo de ser enterrado vivo. E eu nem sabia que isso existia. Mas tem esse medo também, que eu achava que era só um tipo de... Como que é o nome da fobia que a pessoa fica... Claustrofobia. Eu achava que tinha alguma relação, mas é uma fobia bem específica. E é bom esse Berenice, eu gostei desse. Aí nós temos Metzengarsten. Eu acabei de ler essa história praticamente. Tipo, tá recente na minha cabeça. E eu tô tentando lembrar o que é a história do Metzengarsten. Eu esqueci. Pera. 112. Realmente deu falha na matriz. Essa história ficou na minha cabeça porque eu me confundi bastante. Gente, é muita história e daí você acaba se confundindo. Mas eu acho que é assim que fala. Metzengarsten. Acho que deve ser assim. Opa! Deve ser assim que fala mesmo. Ela é de 1832. É uma história que conta um pouco dos sentimentos de um conde, barão, não sei. E tem uma casa ao lado que o dono, ele morre num incêndio. E daí os cavalos dele acabam fugindo. E daí
Os servos desse conde vão lá e pegam esses cavalos pra ele. E tem um cavalo muito... É que assim, é uma história que parece que tem um significado desde o começo. Eu sei que eu fiquei bem chocada com o finalzinho dela, assim, me pegou. Mas é basicamente isso, o cara tá perturbado com alguma coisa e de repente ele começa a ver esse cavalo e ele foge com o cavalo. É tenso, gente, é bem tenso, mas eu gostei. Eu gostei bastante dela. Depois a gente tem o caso do senhor Valdemar. Eu tenho que rir pra não chorar. Ai, cara, essa história é muito boa. Muito boa. Eu tô rindo, mas é um riso de nervoso. De nervoso. Por quê? O personagem principal... Aqui, ó. O caso do senhor Valdemar. E aqui a imagem. O personagem principal, ele é tipo um doutor que ele hipnotiza as pessoas. E esse Valdemar, ele tava prestes a morrer. E daí meio que ele pede para que quando ele morresse, o doutor hipnotizasse ele. E daí o doutor vai lá, eles esperam até a hora em que o médico define que o Valdemar vai morrer. E o cara hipnotiza ele. E ele fica morto, hipnotizado. E ele fala. Sabe? Pela definição, eu entendi o que quis dizer quando eles escutam a voz dele. É uma definição que ele falava aqui. É como um som distante que vem de uma caverna muito profunda. Cara, isso é tão pesado, tão forte, que eu tava lendo, eu não conseguia parar de ler. Eu ficava assim, meu Deus. Realmente. Sabe? É muito bom. É muito bom mesmo. Aí vem o meu favorito, que eu acho que é o primeiro que eu amei mais, assim, de todos, que eu achei muito bom mesmo. Que é A Queda da Casa de Usher. Eu leio porque eu tenho medo de falar errado. Gente, esse aqui é muito bom. É muito bom mesmo. Eu tô explicando pelo que eu entendi. Se faltou alguma coisa do que eu não entendi da história, eu vou ter que rever depois, provavelmente. Mas eu conto o que eu lembro, que eu entendi. Até mesmo da falha na matriz, que eu não lembro o que eu tava falando. Mas A Queda da Casa de Usher, pra eu não me confundir, é um homem que conta que ele tava viajando, passeando, e ele passa perto de uma mansão que na infância dele assombrava ele, porém ele sempre estava por lá. E nessa mansão tem um amigo dele, que ele tem um nome, mas eu esqueci agora. Ele tem um amigo e ele vai lá, visita esse amigo não tá bem, tá doente, tá prestes a morrer, e ele tem uma irmã, que é a Lady Madeline. Isso aí eu não consigo esquecer, porque esse nome é um nome, Madeline, que tem vários lugares. E daí acontece dele ficar lá, dele dormir lá e tal, e a Madeline morre. E daí eles enterram. Ai, meu Deus, a geladeira fez barulho. E daí eles enterram ela. E depois, quando ela tá enterrada, tá lá, que eles vão ver, o principal, né, que é o amigo, ele vê que o amigo dele e a irmã, eles eram gêmeos e tal. Gente, me pegou de jeito. Aí eu fiquei tentando entender se esse cara tava delirando ou não, sabe? Eu vou buscar um significado também, mas eu tô contando um pouco do que eu entendi referente à história. Eu achei muito boa mesmo, tanto que eu tava no meu momento de lanche, né, tava lendo lá na escola, e e as meninas estavam por perto, tava com fone de ouvido, mas eu tava lendo assim, e eu olhava pra elas assim, sabe aquela sensação que só o livro pode te dar quando você tá lendo? Então, era isso. Então elas ficavam assim, o que aconteceu? Eu falava, aconteceu isso aqui na história. E ele ficava, oh my god. Isso é muito bom. E nós temos a última história, que pequena discussão com uma múmia, que, cara, me deixou assim, com uma grande dúvida, né? Eu falei, mas que é isso daqui? Que coisa é essa? Aí eu fui ver que é uma sátira referente ao que acontecia lá na época, questão política, questão cultural, tal, que é basicamente tem o Dr. Pononer, alguma coisa assim, e um outro homem, que eles têm, como é que eu falo? Tinha muito o costume de desembalsamar
a múmia, né? As múmias. E daí, nesse momento de experiências com a múmia, não sei o que, ela acorda e começa a conversar com os caras e começa a falar sobre a tecnologia do ano e tudo mais. Então foi estranho, foi bem estranho. Ainda bem que ficou como uma última história, né? Senão eu não ia entender. Mas é basicamente isso. Agora, as minhas histórias favoritas foram A Queda da Casa de Usher, Metzengarsten, Os Crimes da Rua Morgue, que foram os que eu mais entendi de todos. Claro, A Máscara da Morte Vermelha também eu gostei bastante. E em tese, ó, esse livro ele tem um total de 159 páginas. Ele é um livro mais esticadinho, né? Como a gente pode ver. A diagramação dele é bem boa. Ele tem páginas esticadas. Como eu já disse anteriormente, eu não tenho problema nenhum com páginas que tenham, né, mais letras, mais páginas extensas. Não tenho dificuldade com isso. Problemas. O que acontece é quando essas páginas são cheias de detalhes, como eu falei anteriormente. Quando é muito detalhe mesmo, quando é muita informação, chega um ponto da página em que eu já não consigo mais entender. Mas fora isso, são histórias rápidas de serem lidas. Sim, porque são contos que você começa a ler, você se prende, você quer saber o que acontece. De fato, você quer entender essa história. Ó, a gente tem aqui da Berenice. Que os contos, praticamente, acho que tem 2 ou 3, mais ou menos, que ele não tem imagem, né? Mas a maioria deles tem imagem, sim. Essa edição aqui, ela é bem decorada. As páginas têm esses detalhezinhos assim, ó, em volta aqui da página, sabe? Porque é uma edição muito bonita, uma edição muito boa. A gente tem aqui o Edgar Allan Poe logo no começo da página. E é uma história, é um livro bem interessante. Essa edição é de Camelot, tá? Camelot Editora. E eu gostei bastante. E como eu disse pra vocês, foi o meu primeiro contato de fato com o autor. É a primeira vez que eu consigo ler esse estilo de história, que eu acredito que seja um pouco mais gótico, que seja mais horror, mais terror, que é de fato pra impressionar as pessoas. E eu gostei, sim. Eu não vou falar assim que é o tipo de história que eu sempre vou ler, mas é um estilo de história que eu quero ler mais coisas dessa forma, assim, aleatoriamente, vou lendo em momentos aleatórios pra eu não poder também ficar, né, só na mesma coisa e acabar enjoando. Eu tava percebendo que eu costumo ler sempre as mesmas coisas e às vezes é necessário a gente alterar um pouco dos nossos gostos literários, assim como às vezes nós alteramos os nossos gostos musicais, as coisas que a gente consegue comer, enfim, coisas aleatórias. E eu acho legal você experimentar e tentar ler outros tipos de história, além de romance, além de fantasia, porque é muito vasto, é muito grande, todos os tipos de livros que existem, né? Então, eu gostei bastante dessa experiência. Pretendo ler mais histórias do autor, sim, futuramente. E claro que eu quero pesquisar para conhecer mais sobre o Edgar Allan Poe em si. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curte, comenta, compartilha, como eu disse, para ajudar no começo do canal. E se quiserem mandar recomendações referente a livros para eu ler, a livros para poder trazer resenha, pode mandar que eu vou fazer o possível para poder ler livros diferentes que eu não tô acostumada a ler. Não sei nem quais autores que eu ainda não li. Eu preciso de livros diferenciados. E vamos ver qual vai ser o próximo livro da lista que eu vou trazer aqui pra vocês e como que vai ser. É isso, boas leituras, pessoal, e até mais!